A paz do Senhor Jesus Cristo para todos esta noite, né? Quero dizer um bem-vindo a você que vai entrar nesta live, você que já está conosco nesta hora, seja bem-vindo. Essa live ela é direcionada a um culto no seu lar, né? Culto no seu lar, a qual o Senhor Jesus fala poderosamente conosco dentro do nosso lar, né, irmãos? Isso é um privilégio, porque você não pode ir na igreja, mas você pode ter a igreja dentro da sua casa, a palavra de Deus dentro da sua casa. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Louvo a Deus por todos aqueles que estão conosco, que vão entrar depois, vão ver esta live, né? E eu peço a você que você deixe o seu like, né? Deixa o seu like, se você já quiser deixar agora, você pode, né? Que é aquele sinalzinho assim, você coloca, né? O seu like, para que a plataforma ela veja que estamos pregando a palavra de Deus, né? Estamos falando algo bom que é a palavra de Deus. E é o YouTube, né? Isso, é o YouTube, né? Essa parte, isso mesmo. A gente tem a live só assim uma vez por mês, né? E parece que a gente fica um pouco assim sem o ritmo. Mas tudo é para a glória de Deus, né, irmãos? E quando é para a glória de Deus e é ao vivo, a gente tenta dar o nosso melhor. Então, nessa noite eu quero dizer para você, aquilo que eu não puder expressar, que Deus venha, né, expressar melhor dentro do teu coração, na sua mente, no seu entendimento, tá bom? Fica conosco, você é bem-vindo, viu? Para ouvir uma palavra do Senhor nessa hora. Mas primeiro, irmãos, eu quero fazer uma oração, né? Quero levar o nosso pensamento ao Senhor, para que Ele possa tomar a frente deste trabalho, porque é para Ele, é para a glória dEle. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, Deus de glória, Deus de poder, eis-nos aqui, Senhor, nesta noite, meu Pai amado, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Meu Pai, toma a frente, meu Pai querido, direciona, meu Pai querido, a minha boca, tudo aquilo que eu for falar, meu Pai, que possa ser direcionado por Ti, que possa, meu Pai querido, ser diretamente de Ti, Senhor, que não venha ser nada, Senhor, de mim, mas que o teu nome venha a ser exaltado nesta hora, para que aquele e aquela que estiver ouvindo e vendo possa receber de ti, Senhor. Meu Pai querido, tudo aquilo que veio pedindo, tudo aquilo que veio buscando da tua parte, para a tua honra e a tua glória, toma a frente, Senhor, deste trabalho. Fica conosco. Dá-nos um momento, Senhor, na tua presença agradável, porque sem ti nada podemos fazer. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Eu vou estar assim, irmãos, lendo uma palavra, né, que o Senhor colocou ao meu coração. Depois eu vou estar passando assim os avisos, tá bom? Nós vamos orar também nas águas, tá? Você que tem o seu copo de água, já coloca aí do seu lado. Você que tem a sua garrafinha, prepara aí a sua garrafinha, que nós estaremos orando, tá bom? Porque a gente sabe, né, irmãos, não é a água, é quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus para que essa água ela venha ser, né, um canal de bênção quando nós tomarmos para nos curar, né, para nos limpar de até de alguma enfermidade, ela se torna, né, uma arma poderosa para que nós venhamos receber a bênção da parte de Deus, tá bom? Aí alguém perguntar, mas quem te curou? Não foi a água orada, foi Jesus que te curou, né? Porque é Ele que cura, é Ele que sara as nossas enfermidades, tá bom? Vamos assim, irmãos, ler a palavra do Senhor, que se encontra aos Romanos, no capítulo 8, irmãos, aos Romanos, capítulo 8. Para quem esqueceu, né? Romanos é depois de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 de Romanos. Eu quero ler somente o primeiro versículo de Romanos com os irmãos, né? E depois nós vamos
vamos discorrer a partir do versículo 18, que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você, irmão, nessa hora, entenda que a palavra de Deus, ela se torna viva dentro de nós. Ela se torna como águas vivas jorrando dentro de nós, né? E a única coisa que testifica de Deus a nós é a palavra de Deus. Essa palavra que testifica do Deus que nós servimos. Porque alguém fala, mas como que você pode dizer a palavra se você... A Bíblia diz assim que bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, né? Porque nós não vimos Jesus, nós não vimos ele ser crucificado, né? Porém, nós imaginamos, nós vemos filmes, né? Vemos ilustrações de que ele foi crucificado. Porém, nós não vimos, não estivemos lá. Mas a palavra diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se você crê, e eu creio que ele foi crucificado e foi morto, mas ressuscitou, então, irmãos, essa palavra ela se torna viva dentro de cada um de nós, tá bom? Então, irmãos, a palavra de Deus é muito simples o entendimento, né? Tem pessoas que elas querem colocar, mas por que isso, por que aquilo? Não, é muito simples entender a palavra do Senhor quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, que ele nos lembra daquilo que nós devemos falar no tempo oportuno, tá bom? Vamos ler então? Romanos 8 diz assim a palavra do Senhor. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A paz do Senhor, irmã Simone, seja bem-vinda, tá bom? Seja muito bem-vinda nesta noite. Tá bom? Bem-vinda. Estamos lendo Romanos, capítulo 8, apenas o primeiro versículo, o versículo 1. E agora nós vamos ler a partir do versículo 18, tá bom? Versículo 18 diz assim, um subtítulo, né? A gente pode ler, mas, irmãos, assim, o que a gente tem aprendido da parte, assim, do Senhor, é que a palavra de Deus, ela foi achados os manuscritos, né? Foram achados os pergaminhos. Então, assim, não tem, assim, uma sequência, né? Porque foram achados os Atos, aí depois alguém achou Gênesis, então foi assim, salteado, não foi uma sequência. Mas eu quero deixar para você esse título, que é onde também a gente pode ter um entendimento da palavra que diz assim, ó, as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. A palavra do Senhor diz assim, ó, porque para mim tem, por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, as aflições que nós passamos hoje, que você passa aí no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, né? Ou até mesmo, né, com um parente, não se compare, irmão, com o que Deus quer fazer na nossa vida, com o que Ele tem para nos revelar. Tem pessoas que ela fala assim, mas eu estou passando uma prova muito terrível, eu não sei se eu vou suportar. Suporte, viu? Suporte, porque Deus ele vai te dar a estrutura para você suportar, ele vai te dar toda a proteção que você precisa para você suportar. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, eu por mim só, eu não estaria aqui, eu não estaria falando para você, né, a palavra de Deus. Por nós, a gente não pode fazer nada, irmãos, nem por nós mesmos. Mas em Deus, na força de Cristo, nós podemos, né? Nós podemos muito mais, nós podemos
como a Bíblia diz, né, com Jesus nós saltamos muralhas, viu? De uma forma, claro, de uma forma simbólica, mas se você parar para analisar, irmãos, quando você está com Jesus, você se torna mais forte, você se torna uma pessoa muito mais, assim, preparada para o que vem, para as coisas que vêm e que você não está esperando. Porque tem coisas, irmãos, que vêm para nos desestruturar, para balançar mesmo, né? Não tem pessoas que falam, a vida pregou peças nessa pessoa, né? Ou seja, decepções, perdas, né? Mas eu quero dizer para você nesta noite, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, ele está aqui agora, viu? E ele está aqui para te carregar, ele está perguntando para você o que queres que eu te faça, viu? Ele quer que você dê a ele, que você fale para ele tudo aquilo que está dentro do teu coração, toda a sua ansiedade, para você lançar para ele. Porque ele vai continuar cuidando de você, como a palavra diz. Só ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Eu não posso. Eu posso te dar um abraço, eu posso mandar um versículo bíblico para você, eu posso te dar um presente aqui, terreno, mas, irmãos, muitas das vezes o que a gente precisa na alma é só ele que pode dar, né? É só ele que está no comando para poder fazer algo por nós. Então, eu quero dizer para você nesta noite, não desista de ficar aos pés de Jesus, porque ele tem o melhor para nós. E aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, aos Romanos, capítulo 8, versículo 10. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Irmãos, às vezes a gente espera dessa vida aqui coisas assim que a gente fala, não, vai acontecer isso, vai acontecer, e de repente não acontece. Fica uma frustração, fica uma tristeza. Então, eu quero dizer para você, viva dia após dia, como se fosse o último dia. Hoje você acordou, você falou, hoje vai ser um dia bom, hoje eu vou fazer minhas coisas, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer. Porém, não viva assim, naquela expectativa de algo assim, muito além do que é o normal. Que nem tem pessoas que às vezes ela acorda, ela fala, nossa, hoje vai acontecer assim uma coisa extraordinária comigo. E às vezes ela fica esperando aquilo e aí não acontece. E aí o que vem? Frustração. Então eu quero dizer para você uma coisa, que eu sempre falo para o meu esposo isso. Ele é testemunha e a hora que ele estiver aqui falando, você pode perguntar para ele, que ele te responde. Uma coisa que eu falo, irmãos, o evangelho é pé no chão. O evangelho é você pisar no chão. Não é você ficar fantasiando as coisas. Porém, a sua fé vai te levar a você pensar no que Deus pode fazer na sua vida. Não que você vai ficar se iludindo com as coisas, mas você vai dizer assim, não, olha, eu creio que Deus ele vai fazer algo grande por mim. Não sei se é hoje, né? Porque senão você fica naquela expectativa que tem que ser hoje e não acontece. Então você tem a sua fé intacta, porém não ilusórica, entendeu? Tipo assim, eu preciso de algo para hoje. Mas se Jesus não preparar hoje, eu sei que uma hora ele vai preparar, porque eu já pedi, eu já orei. A palavra diz, irmãos, que Deus ele ouve toda a oração, né? Toda oração ela é ouvida, porém ele tem o tempo certo para nos dar a bênção. Ele tem o tempo certo para realizar. Eu digo isso, irmãos, hoje. Eu digo isso hoje na presença de Deus, assim, vamos se dizer assim, com uma certa propriedade, porque eu já passei muitas coisas que eu falava, não, eu acho que isso não vai acontecer, né? Então, mas eu sou prova viva e posso falar para você. Deus fez promessas na minha vida que ele já cumpriu. E eu, meu Deus, mas o senhor fez essa promessa há tanto tempo, eu tinha até me esquecido. Mas ele não se esqueceu. Então eu quero dizer para você nesta noite, a promessa que ele fez na sua vida, ainda que para
você parece tardia, mas para Deus não é, né? E aquela frase que existe, que Deus tarda, mas não falha, não, irmãos. Deus nunca tardou e nunca falhou. Não existe. Na Bíblia não está escrita essa frase, viu? Então toma cuidado quando alguém vier falar para você, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não é torto de jeito nenhum. Deus escreve certo, por linhas certas, na hora certa, no momento certo. Então, Deus não erra, irmãos. Deus não se engana. Ele é soberano. Não tem como Deus falar uma coisa e distorcer aquilo que ele falou. Porque a Bíblia fala que nele não tem sombra de dúvida e nem de variação. Então, o que ele falou, está falado, irmãos. Está falado. Não tem essa de, o Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe isso daí. Não existe. E, além de tudo, não está na Bíblia isso. Isso aí são adágios que as pessoas, né, de anos, né, a gente vai ouvindo desde criança, então você vai levando para frente. É como um costume, né, até de família. Então, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, no versículo 20, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós já temos, irmãos, essa liberdade. Nós já fomos libertos, viu? Nós já fomos, assim, resgatados por Cristo para sermos libertos. O que essa palavra quer dizer é isso, é que nós não temos que ter, irmãos, assim, aquela expectativa de que eu não vou passar nada, eu sou cristã, eu sou crente, eu não vou ficar doente, eu não vou passar perseguição, os meus filhos vão estar num emprego bom, tudo vai acontecer, tudo vai, né, ficar muito bem. E aí o que acontece? Amém, né, Simone? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, a nossa expectativa ela fica muito assim, muitas das vezes frustrada, porque às vezes a gente fica esperando muitas coisas. Mas, Maurício Farias, continue sempre assim. Amém. Ele mesmo, né? Glória a Deus. Aí aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, falando aquilo que o Senhor está colocando, tá bom? É uma palavra, né, que o Senhor me deu agora. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar, né? O que, né, eu vou expressar para a tua igreja, porque a igreja é tua, não é a minha, não é eu, né? Sou a dona. O dono da igreja é Jesus, né? Ele sempre foi o dono e ele sempre será. E Deus me deu essa palavra, ó, porque sabemos. Aí eu quero, irmãos, porque a esperança, a palavra do Senhor diz que a esperança não é aquilo que nós vemos, é aquilo que não vemos. Por isso chama-se esperança, porque nós esperamos aquilo que nós não estamos vendo. Porém, algo que Deus já falou, algo que Deus já revelou. Por exemplo, o Senhor revelou que vai te dar algo, então você tem a fé e esperança que vai acontecer, porque foi Ele que falou. E Ele não mente, Ele não brinca com o sentimento meu e seu. Ele não é menino, né? E, por outro lado, essa esperança, ela nos dá fé para acreditar que nós vamos conseguir aquilo que Deus falou, no tempo dele. É no tempo dele. Pode-se dizer, alguns falam, né, que o nosso inimigo é o tempo. Eu não digo exatamente o inimigo, porque a Bíblia fala que o tempo, os tempos seriam abreviados por causa de nós que estamos na Terra sofrendo muito, então o tempo ia ser abreviado. Mas, irmão, se você for analisar, o que nos impede da nossa bênção chegar logo é o tempo. Porém, não é nada que seja tão terrível. É algo que dá para esperar, porque Deus ele nos ajuda a esperar. Ele nos dá essa confiança, essa convicção de que Ele vai fazer algo por nós e que nós podemos esperar, que nós vamos ser, né, bem-aventurados se nós esperarmos, porque a palavra diz que bem-aventurados que esperam
com paciência. Porque, irmãos, muitas pessoas começaram na fé esperando, e aí se desesperaram, e aí tomaram a frente de Deus, e não foi bom, né? As pessoas não deram, né, em lugares bons, porém, foram decepcionadas porque apressaram os seus pés. E a palavra diz que aqueles que se apressam com os seus pés, peca, né? Diz aqui, irmãos, eu quero falar aqui no versículo 24. O 24 diz assim, ó. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então, se eu estou vendo aquilo que eu digo que é uma esperança, como que eu posso esperar algo daquilo? Então, eu tenho que pôr a minha fé em Cristo e esperar. O Senhor falou, espera que eu vou te dar a sua bênção. Eu só tenho que esperar e ter fé. E continuar do mesmo jeito, obedecendo. Viu, irmãos? Porque há o segredo do crescimento e do cristão para ele esperar, porque, irmãos, é Deus que nos ajuda. Alguém fala, não sei como você consegue esperar, não sei como você consegue passar por isso e não fazer nada, e esperar Deus agir, porque, irmãos, é Deus que nos ajuda a ter essa esperança. É Ele que coloca a esperança e é Ele que nos ajuda a esperar. Mesmo aquilo que nós não estamos vendo, porque o que a gente está vendo, a gente já está vendo. Então, não é esperança. Aí diz aqui ó, a palavra do Senhor, ó, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você entendeu? Se você vê algo que você fala, essa é a minha esperança. Olha, eu estou vendo aqui este copo de água. Essa é a minha esperança. Eu estou vendo. Mas eu já estou tomando posse do que eu estou vendo. E o que eu necessito, e o que eu já pedi, e algo impossível que você precisa da parte de Deus, que você ainda não está vendo. Essa é a esperança. E é nisso que Deus está querendo nos chamar a atenção agora, para a gente esperar. A esperança que nós não vemos. Aquilo que nós não vemos. Porque aí a Bíblia diz aqui, ó, que aí nós vamos esperar com paciência. Então, nessa noite, Deus está querendo, como que se diz? Ele está querendo, assim, fazer com que nós ficamos mais entendidos na palavra, para a gente poder administrar a nossa ansiedade, né? Ele está, assim, nos ensinando a administrar o tempo para nós mesmos. Que nem eu mesmo. Hoje eu estava falando com Deus e eu falei, Jesus, o Senhor falou comigo há tanto tempo, mas, ó, Jesus, eu tô aqui esperando, hein? Eu tô esperando, eu tenho fé que eu vou... E, interessante, irmãos. E eu não tinha essa palavra ainda, eu não tinha escolhido essa palavra ainda, e nem Deus tinha me dado, porque não foi eu que escolhi. Quando eu sentei aqui, eu falei, Jesus, o que que eu vou falar? E o Senhor, na hora, veio Romanos 8, o versículo 1 e o versículo 18. E a partir do momento que eu for te dando a palavra, você vai falando. Então, irmãos, é lindo, porque eu já estava aqui na minha casa, fazendo meus afazeres e já conversando com Deus, já, né? Falando com Ele aquilo que eu estou esperando da parte dele. E aí, Ele me dá essa palavra. Eu falei, então, a não ser, né, que alguém às vezes olhe e fale, nossa, mas eu esperava outra palavra. Mas, irmãos, a palavra que Deus quer falar é essa com a gente. Olha que maravilha. Comigo e com você. Deus já vinha falando comigo. E aí agora ele confirmou através da palavra para mim passar para você. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu estava com meu coração voltado a Deus nessa tarde. Para a glória dele, porque ai de mim, né? Se não for ele. E conversando com ele, fazendo meu serviço e conversando. E agora ele liberou a palavra que vem de encontro com o que eu estava pedindo e automaticamente você também está pedindo. Porque, né, a palavra de Deus ela se confirma aqui e aí, porque ela diz que ela é espada de dois gumes. Ela corta aqui, corta para aí. Então, receba a palavra de Deus com muito carinho, irmãos, com muito carinho, porque, olha, eu me surpreendi com o Senhor nessa hora. Eu estou surpreendida. E aí, diz aqui a palavra do Senhor assim, ó, no versículo
26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, irmãos, que coisa linda que Deus está falando com a gente agora. Pensa nessa palavra. Olha, eu fico assim, de uma maneira assim que eu falo, Deus, o Senhor é muito lindo na nossa vida, como é que pode, né? Eu fico, irmãos, maravilhada, porque eu não esperava. Deus, assim, está me surpreendendo com essa palavra. Porque diz aqui, ó, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha, eu já tinha falado isso, eu não tinha lido ainda essa palavra. Então, da mesma maneira, irmãos, que você está com essa fé, você está com essa esperança, Ele que está te ajudando a você ter essa esperança. Porque, irmãos, é uma coisa que nós não estamos vendo, é algo invisível, que você está buscando de Deus e você não está vendo. Porém, a palavra do Senhor diz que Ele está nos ajudando para que a gente tenha essa fé e continue buscando por essas bênçãos, né? Então, eu quero dizer para você, esse Deus, Ele nos surpreende, viu? Ele vai surpreender você. Ele vai te surpreender. Você pode ter certeza disso. Não sei o momento, a hora, o dia, mas Ele vai te surpreender, porque a palavra, ela é viva e eficaz. E ela é digna de toda aceitação. E Deus está falando conosco, irmãos, de uma maneira sobrenatural. E diz aqui, ó, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. A Bíblia fala, irmãos, errais por não conhecer as Escrituras, né? É a Bíblia que diz, errais por não conhecer as Escrituras, por não saber o que contém nelas, que é a própria palavra, como eu disse no começo, testifica de Deus. A Bíblia testifica de Deus. Porém, irmãos, na medida que você pede algo para Deus e for para a glória dele, ele vai te dar, ele vai te conceder. Ah, mas eu quero, olha, Jesus, eu quero um carrão, porque eu quero sair por aí viajando e não quero mais saber de nada, só vou viajar. Você acha que é para a glória de Deus? Quando você pedir algo para Deus, você pensa assim, mas isso vai glorificar o nome do Senhor? Eu faço essa pergunta para mim, irmãos. Ah, eu quero um carrão assim, eu gosto muito de carro alto, né? Ah, eu quero um carro alto para mim, assim, viajar. Eu já penso logo em viajar com esse carro alto. Mas Jesus, vai ser para a tua glória? Vai ser para o teu louvor? Se não for, não me dê. Porque se eu for me exaltar, eu não quero, né? Então, irmãos, é lindo quando a gente se coloca assim diante do Senhor e Ele mesmo faz a gente fazer uma autoanálise de como nós vamos usar aquilo que Ele vai nos dar. Então, se for para a glória de Deus, você peça. Mas peça, irmão, para a glória de Deus. Você fala, Deus, olha, eu preciso, é para a tua glória. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tudo para te engrandecer. Deus, Ele vai te dar. A Bíblia diz que nós pedimos mal, por isso que às vezes não recebemos. Porque é isso que eu estou dizendo para você. Se você pedir e disser, Deus, é para a tua glória, você não vai se esquecer de Deus, Ele vai te dar. Não estou dizendo que você tem que pedir e você tem que fazer, sabe? Ai, olha, eu pedi uma casona para Deus, né? Agora eu tenho que fazer culto lá, né? Porque eu prometi para Deus, não faça promessas que você não vai cumprir depois, tá bom? Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele vai vir depois falar para você, você não fez essa promessa e agora você não vai cumprir? Então, irmãos, faça a promessa na medida do que você vai conseguir cumprir, tá bom? É a mesma coisa do voto. Ana, ela votou. Ela falou, Deus, olha, se o Senhor me der um filho varão, se o Senhor exaltar minha cabeça, levantar minha cabeça, porque ela estava muito humilhada. Penina humilhava muito ela. E Ana, ela pediu só um filho para Deus. E o Senhor, e ela falou que ela ia dar para o Senhor. Depois que ele desmamasse, ela ia levar para o templo e ele ia servir ao Senhor lá. Ele ia ficar lá só para servir ao Senhor. Olha, irmãos, você teria coragem de fazer isso com seu filho? Eu não sei, né? O meu eu não sei, porque eu sou meio assim, eu gosto dos meus filhos perto de mim, né? Eu gosto deles juntinho de mim.
E eu não sei se eu faria isso, mas Ana, irmãos, a fé dela excedeu o amor de mãe. A fé dela foi além do amor de mãe. Ela falou, não, eu tenho que honrar quem me deu a bênção. Jesus deu a bênção para ela. Deus deu a bênção para ela. E ela falou que não ia passar navalha na cabeça do menino, e o menino ia ser dele, de Cristo. E foi assim, o menino nasceu, desmamou e ela levou para o templo. Ela cumpriu o voto. Então, quando a gente cumpre o voto, a bênção vem para nós, né? Aquilo que Deus ele tem para fazer, ele derrama sobre nós. Mas se nós não cumprimos o voto, fica tudo travado, né? Fica tudo preso. E o que acontece, irmãos? Ainda falando de Ana, só para complementar essa palavra, irmãos, a Bíblia diz assim que depois Deus deu vários filhos para Ana. Ela foi mãe de vários filhos. Se eu não me engano, mais 10 filhos parece que ela teve, Ana, né? Deu Samuel, né? E depois teve mais 10 filhos. E ali o que aconteceu com Penina? A palavra diz, se você quiser ler, né? Diz a palavra do Senhor em 2 Samuel, 1 Samuel, né? Isso. 1 Samuel, no capítulo 2. A partir daí você pode ler. Diz a história de Ana e diz que Penina, os filhos... Penina tinha filho todos os anos. Todo ano Penina tinha filho. Imagine, para Ana ver Penina grávida. Todo ano, e ela nada. Doía nela. Mas depois a Bíblia fala que os filhos de Penina foram morrendo. Foram morrendo os filhos de Penina. Então, quer dizer, não valeu a pena ela agir com ruindade com Ana. Porque lá na frente, Deus justificou Ana, deu filhos para Ana, e ela, os que ela tinha, ela foi perdendo. Então, irmãos, não vamos brigar com Deus. Vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? E aqui, irmãos, para nós concluirmos a palavra, diz aqui, ó, mas o mesmo Espírito, ainda no versículo 26, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, viu? O próprio Espírito Santo, ele nos ajuda a testificar, ele nos ajuda a orar a Deus, né? Não tem aquele louvor que fala, Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Aquilo que ela quer dizer, né? A cantora, aquilo que ela quer dizer ao Pai, ela não consegue. Então, o Espírito Santo de Deus, ele intercede. Então, aquilo que eu e você não conseguimos falar com Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Justamente como estava Ana. Ana só balbuciava os lábios. Ela não orava mais, porque era 25 anos esperando uma promessa. E ela não tinha mais existência para orar. Deus, olha, o que ela fez? Ela foi para o templo, todo mundo foi para o momento da ceia. Ela falou, não, eu vou ficar aqui e vou orar e vou pedir a Deus um sinal, porque eu preciso da minha vitória. Eu preciso ser vitoriosa. E a Bíblia diz que ela só balbuciava os lábios. E ali Eli, achando que ela estava embriagada, disse para ela, vai beber até quando, Ana? Né? Estou dizendo as minhas palavras, você pode ler lá que você vai entender. E Ana falou, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial ou filha dos demônios, porque eu estou aqui com o meu coração rasgado diante do Senhor. Só que ela não falou que ela estava pedindo para Deus. Embora ele já deveria saber, porque era 25 anos, né? Quantas pessoas às vezes estão ao redor de nós, sabem qual é a nossa petição a Deus, né? Mas, porém, irmãos, nós não podemos ficar falando toda hora para as pessoas. Porque aquilo que as pessoas não sabem, elas não podem se interferir, elas não podem fazer com que o plano venha a ser vetado diante do Senhor. Então, não conte os seus segredos, viu? O que você puder não contar para as pessoas, o Senhor ele vai trabalhar em oculto por você. Tem pessoas que tudo ela fala, não, olha, eu tô aqui e eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Sabe por quê? Porque no momento que você fala, o próprio adversário, ele inverte tudo
e ele faz acontecer tudo ao contrário. Pode perceber, quando você fala assim, olha, eu vou fazer algo para o Senhor. Se você fala o que você vai fazer, pode perceber que é uma luta e às vezes nem dá certo de você fazer. Então, o que você for fazer para Deus, principalmente, não conta. Não conta nem para o seu melhor amigo. Fica guardado dentro do seu coração. Quando você fizer, você chama o seu amigo e fala, olha aqui, olha, o que eu fiz para o Senhor. Seja lá o que for, um culto, seja lá o que for, você fala, ó, isso aqui é para Deus, está feito. Aí você pode contar. Aí você conta a bênção que o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Então, Ana, ela não contou. Quando ela estava gestante, que quando começou a barriguinha dela crescer, aí não deu outra. Aí não deu outra. A alegria dela já estava extravasada já. Ela não te continha mais, porque a alegria dela era grande, muita. Aí as pessoas começaram a olhar, eu acredito que as pessoas começaram a falar, olha, Ana, você está gestante, olha, 25 anos, hein, Ana? Deus te deu a vitória, olha que bênção. Então, a bênção, ela foi contada para todos, todos viram a bênção de Ana. Por isso que muitas das vezes Deus fala, né, para que você não venha, como diz o Salmo 23, para você não pedir para os seus inimigos morrer, para você pedir para Deus fortalecer eles. Por isso que nós não podemos orar para os nossos inimigos morrerem, para Deus matar, ou para eles sofrerem algum atentado. Não. Até porque isso é oração de feiticeiro, viu? Quando você ora ao contrário, é oração de feiticeiro. Mas quando você pede, Deus, fortalece meus inimigos para que eles vejam a minha bênção no dia que o Senhor der a minha bênção, viu? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, irmãos. Essa palavra é maravilhosa, porque é a palavra de Deus, viu? Não é minha, não é do pastor, não é sua. Ela é de Deus. Então, a honra e a glória é para Ele, tá bom? Então, na medida que nós pedimos a Deus e pedimos para o Espírito Santo, olha, eu não tenho palavras, mas o Espírito Santo, vai lá, fala para Deus o que eu estou passando, o que eu estou precisando. Vai lá, Jesus, porque tem hora que a gente tá só o pó e a gente não consegue mesmo orar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, o Espírito excelente que o mundo não conhece. Irmãos, o mundo não conhece. Tem pessoas que falam, mas por que que aquela pessoa, ela fala de Deus? Ela, sim, às vezes ela vai num lugar, ela ouve, vai, né? Ouve falar de Deus, mas a Bíblia diz, irmãos, claramente, que quando alguém aceita Jesus, né? Ou que ela coloca a mão no coração, ou que ela eleva a mão dela, publicamente, o Espírito Santo de Deus, ele desce no coração dela, habita dentro dela a partir dali. Mas se a pessoa ela não aceita Jesus, não adianta, irmãos. Ela não tem parte com Deus. Ela não tem parte com as coisas de Deus. Então, eu e você que já temos Jesus, já aceitamos Jesus, essa palavra é para nós, para mim e para você, viu? O Espírito Santo de Deus, ele vai interceder por mim e por você. Se alguém vier falar assim, olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu oro a Deus e Deus, pode ser que aconteça, né? Você não vai entrar em questão com a pessoa. Só que, irmãos, a Bíblia é bem clara. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome e eu farei. Então, irmãos, não adianta, as pessoas elas pedem por outras, né? Pedem por outros deuses, e a palavra diz que só há um mediador, que é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, ele fala para Deus, é porque o Espírito Santo já falou para Jesus a respeito de nós. Através da nossa oração, através da nossa petição. Se você está pedindo a Deus algo, saiba que Jesus está lá falando para Deus, Deus, olha, a minha serva não aguenta mais. Olha lá como que ela está, né? Vamos abençoar ela, eles em concordância, os três, porque é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles em concordância, eles ouvem o meu e o seu pedido e trabalham em favor de nós. Tá bom? Então, irmãos, ó, deixa eu te falar para você. Ser crente, a gente passa as lutas, sim. Luta, prova, né? Perseguição. Mas eu vou dizer para você, irmãos, é a melhor decisão que a gente tomou essa. Foi a melhor decisão. Sabe por quê?
Porque enquanto as pessoas que não aceitaram Jesus não têm esse cuidado que nós temos de Jesus, né? Esse zelo que Jesus tem por nós, de nos guardar, de atender os nossos pedidos, de interceder por nós, viu? Então, irmãos, nós somos mais do que vencedores, como diz a palavra, viu? A Bíblia diz que nós somos, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós já somos mais do que vencedores. Então, nessa hora, fica com essa palavra, viu? Que Deus colocou no meu coração. E aqui, irmãos, o versículo que eu gosto muito. Só que a gente tem que ler todo o contexto, porque às vezes a gente lê só um trechinho e a gente quer entender aquele trechinho. E às vezes Deus não está falando. Sim, tem palavras que é só uma frase, você entende o que Deus está falando. Mas, irmãos, necessariamente é que a gente leia todo o contexto bíblico, para a gente entender o contexto de uma forma mais ampla, para a gente não ficar só naquele negocinho, né? Ah, não, Deus falou que é a fé, tá bom, é a fé. Não, é aquilo que eu te falei no começo. Presta atenção. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que rios de água viva correm dentro de nós a partir do momento que a gente se propõe a ler a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê, mais essa palavra ela fica viva dentro de você. Ela se torna água viva, como se estivesse jorrando dentro de você e de mim. Tá bom? Então, nós não perdemos tempo lendo a palavra, nós ganhamos tempo e ganhamos conhecimento do Deus que nós servimos, viu? Aí, só para fechar, que eu não quero ser cansativa para vocês, diz a palavra do Senhor, só o 28. Romanos 8 e 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Viu? Você é chamada, você é chamado, você é escolhido, você é escolhida. Então, a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados e são escolhidos de Deus. Viu? Tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você passar, saiba que tudo está contribuindo porque você é chamado, porque você é separado, porque há um Espírito dentro de você. E esse Espírito, ele se chama Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, quando nós carregamos esse Espírito Santo de Deus, nós estamos carregando Deus dentro de nós. Alguém vai olhar feio para nós, alguém vai se sentir mal com a nossa presença, mas não é nós, é o que habita em nós. Então, irmãos, há algo muito excelente dentro de mim e de você, viu? Por que José foi parar lá no calabouço? Porque ele tinha um espírito excelente. O que fizeram para José parar lá? Só porque ele queria obedecer a Deus. Só porque ele queria ser obediente a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. E a janela estava aberta. Alguém olhou e falou, não, ele está orando ao Deus dele? Não. Vamos fazer um decreto para que ele possa ser jogado na cova dos leões, porque ele está orando ao Deus que não é para orar. Só é para orar, só é para adorar o nosso Deus, né? Que era Nabucodonosor, o ídolo da época lá. Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque quem justificou Daniel foi Deus, quem justificou José foi Deus, quem vai te justificar é Deus, e quem vai me justificar é Deus. A gente só pode esperar, irmãos, de Deus, não há quem possa interceder por nós, fazer por nós e justificar a nós. Alguém pode até dizer, não, olha, essa irmã é gente boa, olha, esse irmão é uma bênção, esse pastor é uma bênção. Mas, irmãos, nos justificar diante dos povos, diante das pessoas que nos perseguem, é só Jesus. E ele tem a hora dele de nos justificar também, que também há um processo a passar, mas ele justifica. E quando ele justifica, irmãos, é com honra, viu? Ele nos justifica com honra, sabe por quê?
porque nós estamos fazendo tudo para agradar a Ele. Então, de maneira nenhuma, aquele que vê que nós queremos agradá-lo, vai nos desagradar, viu? Então, a Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração, tá bom? Então, fica com essas palavras todas lindas que Deus falou agora, né? Que me surpreendeu, que chamou minha atenção, acredito que está chamando sua atenção, porque, irmãos, não é em vão, né? Não é em vão o tempo que a gente está aqui, viu? Você está aprendendo, eu também, mais ainda, porque na medida que eu vou lendo, isso vai transformando a minha vida mais um pouquinho, vai me ajudando a caminhar também mais um pouco para o próximo culto, para a próxima live, para o próximo combate que eu vou ter, porque eu não sei, né? Eu estou aqui agora, eu não sei qual é a próxima luta que eu vou passar. Mas uma coisa é certa, a luta que eu e você, se nós tivermos que passar, Ele vai estar passando conosco. Deus está passando conosco. Ele é, irmãos, a nossa rocha. Ele é a nossa força, viu? Ele é aquele que nos dá alegria. É Ele que nos coloca de pé todos os dias. Ele que nos dá fôlego de vida. Tá bom? Fica com essa palavra, somada a tudo o que Deus tem falado conosco nessa noite, viu? Eu louvo a Deus pela sua vida. Fica firme. Não desista, viu? Peça a Deus ajuda. Quando você vê que você está fraquinha, quase caindo, você fala, Jesus, me segura nos teus braços. Ele vai segurar, viu? Porque Ele é Pai amoroso. Ele é Deus maravilhoso que está conosco nesta noite. Tá bom? Eu quero, assim, só dar uns avisos. Não vou ser, né? Não vou alongar mais. Mas, assim, irmãos, eu quero estar só passando, né, os avisos das programações que a gente tem. Irmãos, continua o jejum, viu? Hoje, na verdade, hoje é continuação também do nosso propósito. Jesus faz justiça por mim, né? Que é o propósito. Jesus faz justiça por mim, isso, que está baseado no Salmo 103, no versículo 6. Depois, se você quiser meditar, né? E se você quiser orar em cima disso, né? Pedindo justiça ao Senhor, porque é Ele que faz justiça por nós, tá bom? Estamos nesse propósito. Todas as lives vão ser neste propósito. Temos também o projeto Semear, tá bom? Que é culto no lar, você sabe. É uma palavra, é 1 hora só, ou às vezes a gente acaba até um pouquinho antes, se a pessoa quiser conversar, se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, nós estaremos ali à disposição para tirar dúvida, para orar. Se a pessoa quiser que ore dentro do lar, nós ora, tá bom? A gente faz ali o que o Espírito Santo de Deus, né, nos outorgar. E você que escolhe o dia, você escolhe, né, o dia, a hora é 1 hora só, tá bom? Não vai te atrapalhar, a gente não precisa fazer nada, nós só vamos ali entregar aquilo que Deus colocar no nosso coração, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer também, irmãos, é para os irmãos estarem assim, se inscrevendo, né? Se inscrevendo no nosso canal, Ministério Jesus, Casa de Refúgio, tá bom? Deixa lá o seu joinha, para que você venha receber todas as palavras, todas as notificações, né, que vierem através do YouTube. Outra coisa, irmãos, que eu quero deixar para você também, no domingo, tem o culto da família, todos os domingos. Quando não houver, a gente avisa antes, tá bom? Mas todos os domingos já está, né? Estamos comprometidos com este culto, que certo. E os cultos aos domingos, eles são das 18 às, no máximo, às 19 horas. Tá bom? 1 horinha só também, tá? Para não ser muito puxado para você, porque às vezes você também quer, né, jantar com a sua família, né? A gente também vai trabalhar isso. Então, os cultos nos domingos. E assim, irmãos, eu quero falar para você a respeito das
ofertas também, né? Os irmãos sabem, esse trabalho é para ajudar pessoas, né? A gente dá cestas básicas, a gente ajuda pessoas, teve pessoas aqui que pediram até para a gente pagar conta, né? De luz, de água, na medida do possível. Quando a gente tem, a gente ajuda com tudo. Quando não tem, a gente ajuda com a metade. Mas assim, irmãos, essa contribuição que os irmãos nos ajudam é para isso, para manter, né, as pessoas que vêm pedir alimento, que estão em busca de alimento e que estão em busca, né, às vezes precisando de um remédio, comprar um remédio, né, alguma coisa assim. Eu vou deixar para você, né, o número do nosso Pix, você que ainda não tem, é 11 93 958 4075, tá bom? É bem facinho, é um telefone agora, né? Antes era um número, né, extenso, bem extenso, que era o da igreja, né? Mas agora é um Pix, este Pix, todas as contribuições vai direto para a conta da igreja, tá bom, irmãos? Não passa pela mão de ninguém, vai direto para a conta da igreja, tá? 11 93 958 4075. Aí a conta corrente 39 103 15-9. Você que vai fazer através do banco, né? Conta corrente 39 103 15-9. A agência é 0001. 1000 ao contrário. 0001. Tá bom? É a agência. O código é 403. Ministério Jesus Casa de Refúgio, tá? E o banco é o Cora, tá bom? O banco é o Cora. Ministério Casa Jesus Casa de Refúgio, tá? E se você tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente no privado, perguntar alguma outra dúvida, estamos aqui para isso, tá bom? Não se acanhe, pergunte, fique à vontade, tá bom? Mediante a pergunta que você queira fazer. Então, irmãos, é isso, os recados que eu tinha para dar, tá bom? Não deixe de deixar o seu like, não deixe de colocar lá, apertar no joinha, né? Para que o YouTube entenda que você está, assim, ouvindo a palavra do Senhor e é uma coisa que você está gostando, né, irmãos? Para a glória de Deus, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que cooperaram, né? Cada um que entrou, seja muito bem-vindo. Todas as lives, toda a primeira quinta-feira do mês, eu estou aqui, juntamente com você aí, tá bom? Todas as vezes que você entrar, você vai ouvir uma palavra de conforto para o teu coração. Vinda de Deus, irmãos, de Deus. Porque nós não temos nada a não ser Deus para te entregar. A palavra de Deus para te entregar, tá bom? Vamos orar, né? Vamos orar pelas águas, né? Crendo que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós necessitamos através desta água. Quando ingerirmos essa água, seremos, né, abençoados. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, eis aqui, Senhor, meu Deus amado, este copo com água. Meu Pai amado, o teu servo, a tua serva também, está, meu Pai querido, te pedindo, Senhor, para que o Senhor venha, Jesus amado, entrar com a providência através deste copo com água. Pai amado, na saúde, meu Pai querido, aquilo, Senhor, que a tua serva, o teu servo te pede, meu Pai, que ao bebermos dessa água, Senhor, possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Beba a sua água, viu? E confie no Senhor, tá bom? Que Ele é santo e justo. Agora eu vou dar a bênção apostólica. E outra coisa, viu, irmãos? O caderno de oração, nós oramos todas as lives, nós estamos orando, tá bom? Quando nós estamos orando nas lives, estamos orando fora das lives, porque não dá para toda hora a gente vir aqui com o caderno de oração, mas nós estamos orando em oculto, porque Deus, ele abençoa e ajuda aquele que ora em oculto também, né? Ore dentro do seu quarto, a Bíblia fala, fecha a porta do seu quarto e ora a Deus em oculto.
porque diante das pessoas, diante de público, é ele que vai te justificar, tá bom? Então, a gente não precisa ficar que nem fariseu, meu Deus, olha, eu... Não, orando, né? Os fariseus, eles saíam para a rua e ficavam orando alto, né? Para alguém ver que eles estavam orando, né? E enganados, porque quem ia dar bênção para eles é Deus. Então, se é Deus que vai nos dar a bênção, nós podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos. E ninguém precisa ver, tá bom? Deus abençoe, viu, Simone? Fica com Deus, tá bom? Um abração em nome de Jesus para sua vida, tá? E uma semana, um restante de semana de vitória para sua vida, tá? E para todos que entrarem, uma semana de bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós digamos amém. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?